Você conhece a história da Cinderela, uma jovem bondosa, maltratada pela madrasta e irmãs invejosas, que é recompensada com um vestido mágico, um baile e o amor de um príncipe. Mas, e se eu te dissesse que essa versão é apenas uma fantasia açucarada, feita para encobrir um conto muito mais sombrio e macabro? Na verdade, antes da Cinderela da Disney, existia La Gata Cenerentola, ou a Gata Borralheira, uma versão italiana do século XVII onde a protagonista comete um assassinato brutal com a ajuda de uma entidade demoníaca. Nada de fada madrinha, ratinhos falantes ou sapatinhos de cristal. Aqui, a magia é sombria, o conselho vem do inferno e o final é tudo, menos feliz. Neste vídeo, vamos explorar a origem verdadeira desse conto proibido, as passagens ocultas que poucos conhecem, e o que essa história tem a nos dizer sobre poder, vingança e corrupção da alma. A história de La Gata Cenerentola foi escrita por Giambattista Basile, no século XVII, na sua coletânea de contos intitulada Pentamerone, uma das mais antigas fontes de contos de fadas da Europa. Na trama, a jovem protagonista chamada Zezola vive sob o domínio cruel de sua madrasta. Mas ao contrário da Cinderela tradicional, essa garota não apenas sofre em silêncio, ela planeja vingança. Com a ajuda de uma figura misteriosa e sinistra, ela é convencida a assassinar a madrasta, esmagando seu pescoço com a pesada tampa de um baú. A partir desse momento, o conto toma rumos inesperados. Zezola se vê cercada por riquezas e adoração, mas vive atormentada pelo passado e, lentamente, seu mundo começa a desmoronar. O que parecia uma libertação, transforma-se em maldição. A gata borralheira não dança num baile, ela dança com a culpa, com o medo e com os demônios que ela mesma libertou. Em La Gata Cenerentola, o conselho para matar a madrasta não vem de uma fada bondosa, mas sim de uma figura interpretada por muitos estudiosos como um espírito obscuro, talvez até um demônio disfarçado de confidente. Essa entidade promete à jovem liberdade e riqueza, mas em troca, exige um ato cruel. Isso remete diretamente à ideia de pacto, tão presente em lendas medievais e contos sombrios do folclore europeu. A simbologia do baú, que serve de instrumento para o crime, é ainda mais perturbadora. Ele representa o segredo, a culpa, o passado escondido, e a porta para o castigo. Essa entidade não aparece mais depois do crime, como se sua função fosse apenas incitar o caos. Uma curiosidade intrigante: no texto original, a narrativa não condena diretamente o assassinato, o que fez com que muitos leitores da época se sentissem desconfortáveis com a moral ambígua do conto. Ao contrário da versão popularizada, onde a Cinderela é recompensada por sua bondade, aqui, Zezola é recompensada por um crime. Mas essa recompensa vem com um preço. Aos poucos, sua riqueza se transforma em fardo, e sua felicidade vira paranoia. A nova madrasta que ela mesma escolhe, a governanta da casa, torna-se ainda pior do que a anterior. As irmãs adotivas a maltratam com uma crueldade maior. E sua vida, que parecia próspera, mergulha num ciclo de dor. A história sugere que todo ato impensado de vingança traz um retorno cruel. O sofrimento não acaba com a morte da opressora, ele apenas se transforma. Essa versão de Cinderela é, no fundo, um aviso sombrio: o mal que fazemos, mesmo quando parece justo, não nos livra do sofrimento. Ele apenas muda de forma. E se camufla com luxo, festa e poder, até revelar sua verdadeira face. Pouca gente sabe que Charles Perrault, autor da versão francesa de Cinderela, leu os contos de Basile antes de escrever os seus. E é justamente dele a ideia de limpar os elementos mais sombrios da trama. Mas mesmo na versão de Perrault, traços da narrativa original permanecem. A figura do pai omisso, a simbologia do fogo e da cinza, e o número simbólico das irmãs são ecos diretos do conto de Zezola. Outro detalhe curioso é que o termo gata borralheira, em italiano Cenerentola, vem da palavra cinzas, remetendo à condição degradante da personagem. Porém, no original, esse termo tem também uma conotação de sujeira espiritual, alguém que está manchada por dentro, como se fosse marcada por seus próprios pecados. Além disso, há indícios de que Basile se inspirou em lendas orais do sul da Itália, onde mulheres faziam pactos com entidades das trevas para escapar de casamentos forçados e abusos familiares.
Enquanto a Disney constrói uma narrativa de esperança, magia e recompensa, La Gata Cenerentola nos entrega uma jornada de sombras, culpa e consequências. A fada madrinha é trocada por um demônio manipulador. O baile é substituído por silêncio e isolamento. O príncipe encantado existe, mas não salva ninguém. O final não é um felizes para sempre, mas sim um eterno retorno ao sofrimento. A comparação revela um aspecto poderoso, a forma como os contos foram suavizados para agradar audiências modernas, especialmente o público infantil. Mas ao fazer isso, perderam sua força simbólica original. Os contos antigos não eram feitos para confortar. Eles eram advertências. Espelhos do que existe de mais escuro na alma humana. E nesse espelho, Cinderela, ou melhor, Zezola, nos encara com olhos vazios, os olhos de quem dançou com a própria sombra. O motivo pelo qual a versão sombria de Cinderela foi esquecida não é apenas por ser macabra. Ela desafia o arquétipo da mulher ideal, dócil e obediente. Em La Gata Cenerentola, a protagonista é ativa, brutal, impulsiva. Ela toma decisões. E paga por elas. Isso era perigoso para uma sociedade patriarcal que preferia heroínas submissas e finais moralmente previsíveis. Além disso, o fato de o conto incluir temas como assassinato, influência demoníaca e uma justiça falha o tornava inadequado para os padrões da literatura infantil da época. A Igreja, especialmente, foi contra a divulgação desses contos. Eles eram vistos como ameaças à moral. Resultado, foram enterrados. Mas agora, estão voltando, como ecos do passado, exigindo serem ouvidos. E talvez seja a hora de recontar essas histórias, como realmente foram. A verdadeira Cinderela não usava sapato de cristal. Ela caminhava sobre as cinzas da própria alma. La Gata Cenerentola nos lembra que nem toda história tem heróis, que nem toda magia é luz, e que toda escolha tem um preço. Se você achava que conhecia a Cinderela, agora sabe que por trás do vestido de baile havia uma assassina marcada pelo sobrenatural. Se você ficou até aqui, é porque essa história mexeu com você. Então aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa conhecer esse lado esquecido das histórias. Nos vemos no próximo vídeo.